O robô vai pegar as informações que estão no CNIS, que estão nas bases governamentais, e vai fazer o batimento com as informações da autodeclaração. Ele lê. Hoje, mesmo com a IA, que vai antecipar, vai ser mais rápido, exige que você tenha uma qualificação melhor. Daqui a 2 anos ele vai ser totalmente diferente, porque as instituições normativas já mudaram, a legislação já mudou, para entender como é o sistema previdenciário, né? Isso. Como um todo. A inteligência artificial, ela é importante, ela agrega, mas a estratégia do advogado ela é essencial. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um podcast Além da Decisão. Podcast que vai além da sentença, dos acórdãos, dos julgados e especialmente da decisão. Eu sou Diogo Dória e antes de apresentar nossa convidada especialíssima, eu passo para meus colegas hosts também para se apresentarem. Fala pessoal, Dr. Marcelo Victor, especialista em Direito Previdenciário. Hoje estamos aqui para tratar de mais um tema nesse podcast que já virou sucesso e vamos hoje estar com a convidada que Diogo vai apresentar, mas que dispensa comentários. É isso aí, pessoal. Romulo Augusto aqui falando. A gente hoje vai tratar de temas bem interessantes e trouxemos uma convidada fora do estado de Sergipe que veio aqui só para agraciar-nos com o seu conhecimento. Turma, hoje a gente tem uma professora, advogada, escritora, já esteve no nosso congresso com muito sucesso. Então, a professora Grace Mandelli, é um prazer inenarrável, Grace, ter você aqui, diretamente do Sul, viu? E amanhã vai ter, inclusive, um curso aqui com a gente. Eu vou deixar que ela se apresente, além disso tudo, ela dá curso no Brasil inteiro. Então, assim, vamos aproveitar hoje para tirar todas as dúvidas sobre o BPC, sobre alta performance. Grace, muito bem-vinda. Pessoal, boa tarde. Primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Primeiro, agradecer os doutores aqui pelo convite para estar participando desse podcast que já está bombando, já estou sabendo, além da decisão e além do estado de Sergipe também. Então, é uma honra muito grande poder contribuir, poder aqui, né, participar desse bate-papo aqui com vocês. E feliz que amanhã a gente vai ter esse curso aqui em Aracaju novamente, pela associação, a promoção aí, o apoio da associação. E, em breve, novamente para o nosso congresso, né? Sem dúvida nenhuma. A professora, além de tudo, é empresária, Círculo Previdenciário, que é um sucesso no Brasil inteiro. E amanhã estaremos na associação. E em novembro, o congresso, a professora Grace vai estar aqui mais uma vez nos presenteando com uma belíssima palestra. Grace, para iniciar, eu queria, como o nosso podcast é além da decisão, além dos autos, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Bora lá, então. Tudo começou, minha gente, previdenciarista, né? Previdenciarista de alma e de necessidade. Né? Eu passei num concurso, advoguei um tempo, e algo me levou para fazer o concurso do INSS, né? Tipo assim, era mais nova, não tinha a paciência que o advogado precisa ter no início de carreira, jovem advocacia precisa ter paciência, precisa plantar para depois colher, e eu pulei fora antes da minha colheita, né? Então surgiu o concurso do INSS, eu nem sabia o que significava o INSS e passei no concurso. Então tudo que eu aprendi de previdenciário foi do lado de lá do balcão. Legal. Né? Foi com o segurado, foram com os processos administrativos, depois é que eu fui fazer pós-graduação e outros cursos de extensão, enfim. Mas foi lá e eu fiquei gerente de agência por muito tempo. E foram 13 anos, né? 13 anos. Fazem um ano e pouco que eu pulei do lado de lá do balcão para advocacia real, né? Previdenciária. E a gente está vivendo isso hoje com 3 escritórios, um no Maranhão, um em Santa Catarina e um digital. Que legal. E é isso. Fora isso, nós temos o Círculo Previdenciário de Alta Performance, né? Que fomenta essa questão dos cursos online e presenciais mesmo, pelo Brasil inteiro, e o nosso congresso lá em Balneário Camboriú, que está entre os maiores do Brasil também, graças a Deus, e a todo mundo que prestigia e confia no nosso trabalho.
gigante. Não sei se você já viu, Rômulo, o Congresso de Balneário Camboriú é imenso. A É, turma tá. daqui, né? Tanto de professores quanto de alunos, é uma riqueza extraordinária. Serve de exemplo pra gente. Tô sabendo, não só tô sabendo, como, Como sempre tá indo, muitos né? colegas Como, estão querendo como ir. já tá garantido, né? Quando É, que vem, né? Próximo ano a nossa presença. Quero ver, ó, tá registrado. Registrado. Mas é isso, eu acho que a visão que você me permita chamar de você Claro, fica à vontade. consegue passar para os colegas advogados com seus cursos é muito interessante, e inclusive para o público em geral, porque você tem a visão de dentro. A gente tem a visão externa de reclamar do INSS, né? Já você consegue entender por que é feito daquela forma, e hoje a gente vai ter essa oportunidade aqui de esclarecer desse ponto de vista dos dois, né? Você estava lá, Dois estava lados. fora, foi para dentro, saiu Foi. novamente e pode contribuir aí muito, muito, muito com o pessoal que nos escuta e que nos assiste para esses esclarecimentos. Então, já para dar continuidade aos nossos temas, eu acho que um tema só não é muito pouco para a gente falar nesse podcast. Eu gostaria de falar agora, inicialmente, sobre a questão dessas novas normativas do BPC, né? A gente saiu agora um decreto que vai impactar bastante com a renda per capita, né? Do requisito para se conceder o BPC. E eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é: quando saem essas normativas, quem está do outro lado do balcão, como é que ela recebe essa normativa, e quem é que passa para os servidores como deve ser feito a partir desse momento? E a segunda é, do lado de cá agora, como advogado, como é que a gente deve se portar diante dessas mudanças? Porque assim, previdenciária está em constante mudança, né? E vem uma mudança dessa e eu percebo que, e agora com essa era digital, o pessoal às vezes nem percebe o que está se mudando ali. Já começam a dar juízo de valor, mas não lê a lei, às vezes não lê o decreto, não tenta entender por que aquele decreto aconteceu e como ele pode ser utilizado para bem ou para mal na advocacia. Então, são esses dois questionamentos que eu inicio o nosso podcast, que está bem atual mesmo. É como tu falou, né? Advogado previdenciarista dorme com uma legislação, dorme trabalhando de um jeito e acorda de outro, e isso para a gente já é uma rotina, né? Não tem final de ano, não tem Natal, não tem, né? Até porque o INSS não tira recesso, eu sempre falo isso. Dormimos de um jeito, com aquela questão da renda per capita para fins de BPC, e flexibilização, e acordamos de outro em que agora, para fins de BPC, a questão do Bolsa Família entra como renda, que não acontecia antes, era o contrário. A gente tem que parar para pensar assim, mas e antes? A Bolsa Família não influenciava em nada? Não. No BPC, não, era o contrário, era o BPC que influenciava no Bolsa Família. Tá? Então, quando a gente tem esse tipo de normativa que entra no nosso mundo, o que a gente vê? Um alarde grande, a gente tem que se preocupar, a gente tem que estar atualizado, mas entre sair aquilo no papel, aquela normativa, e chegar a ser operacionalizado lá do outro lado do balcão do INSS, demora um pouco. Então, o povo se apavora muito, né? Então, o que acontece? Para hoje, a dica para a advocacia previdenciarista é o que a gente faz também. Organizar isso, pegar toda a nossa cartela lá de clientes de BPC e ver, olha, vai poder ter uma suspensão aqui, será que vão suspender ou não vão suspender? Será que vai ter pente fino? Lógico que vai, já adianto que vai ter esse pente fino, né? Será que vai ter? Mas a questão é que os BPC, a gente precisa gerenciar essas questões primeiro dentro do escritório, antes de se apavorar. Porque até chegar lá na ponta, até a gente começar a ver as consequências disso, demora um pouco, né? É o que a gente acabou de passar e está passando, né? Com a questão do salário maternidade, que foi uma outra coisa boa que veio para o nosso mundo, a questão da não necessidade da carência, mas que seus processos estão sendo concedidos ou indeferidos, sem carência? Indeferidos, certamente. Todos indeferidos. Por quê? Porque entre a questão da decisão que veio lá da aplicação, né? E chegar na ponta, efetivação, demora. Uma outra pergunta que tu fez foi como que isso chega para o servidor, né? O servidor engole o papel igual a gente, né? Vai vir uma instrução normativa, uma portaria dizendo, ó, assim, passo a passo, abre aqui, faz aqui, consulta aqui, tal, aqui, né? É uma coisa que sai assim, ele lê, não tem um treinamento lá do lado de lá do balcão.
né? É. A gente não tem essas questões de, vamos capacitar os servidores. Não, do mesmo jeito que sai a normativa lá, sai para cá, né? Com passo a passo, com fluxo. E é ele isso. necessariamente precisa ser legalista, né? Ele tem que aplicar a norma do jeito que apareceu para ele. Mas eu achei interessante, Grace, que você fala assim, há um gap entre o que é posto e o que é aplicado. Então aí é importante que o advogado se prepare para atuar, se organize, né? Você se organiza os documentos, organize sua carteira de clientes. Então, isso eu achei fundamental para todo advogado que atua na área previdenciarista e para os clientes também, né? Porque, de certa forma, o cara está assustado lá porque vou perder, se organize, porque em algum momento você vai precisar ali apresentar para o seu advogado, enfim, até para o INSS mesmo, quando chegar o pente fino, né? E tem essa questão também que a gente, às vezes, a correria, o dia a dia, a gente lá no escritório, a gente deixa passar também certos conceitos que a gente vê, né, na prática, mas não tem aquele tempinho para estudar, para ver o que está acontecendo com relação àquele assunto. Então, tipo, a questão da renda, da flexibilização da renda do BPC. A gente sabe que uma coisa é no administrativo, uma coisa é no STJ, uma coisa é no STF, e cada um tem o seu posicionamento. Então, advogado previdenciarista de alta performance faz o quê? Vai ver o que está acontecendo ao seu redor, vê o que está, conversa, assim, assiste o podcast, vê, olha, esse assunto, eu preciso estar atualizado. Então, o que está acontecendo no escritório do Dr. Marcelo? O que está acontecendo, né? Na realidade, com os nossos requerimentos, com os nossos processos. Né? E pouquíssima gente faz isso, tá? Pouquíssimo, é verdade. Né? É o tal do estudar e desenvolver uma tese, que é mais difícil, porque simplesmente copiar, mas essa análise é imprescindível para um advogado, vou parafraseá-la, de um advogado de alta performance. Mas, Cris, você falando, eu fiquei me questionando aqui o seguinte, você colocou uma situação que Bolsa Família e BPC sempre tiveram de alguma forma atrelado. Um influenciava o outro, agora o outro influencia no um. Isso. Para o cidadão que está ali, que é afetado, que possa ser que seja afetado por essa mudança, qual é o cuidado? Ele precisa abdicar da Bolsa Família para receber o BPC, que talvez seja mais vantajoso. Ele precisa... O que é que na prática ele pode ter ali como algo prejudicial? Então, exatamente isso. Eu sou da opinião de que a gente não garante benefício. Né? Então, assim, quando a gente vê colega dizer assim, olha, então vai lá, suspende Bolsa Família e vamos dar entrada no BPC, eu acho um risco muito grande de tu ter um indeferimento. Inclusive, esse indeferimento a gente sabe que pode vir através do robô, pode ser um indeferimento automático, porque a gente não tem nem possibilidade de atuar naquele processo. Então, o que eu penso? Antes da gente dar esse passo e optar, eu acho que a gente tem que respirar, aguardar. Por quê? Porque talvez, antes de um indeferimento automático em que entre o Bolsa Família como renda, talvez saia, isso seja operacionalizado lá pelo INSS, uma oportunidade de você optar pela suspensão. Antes de suspender, e tu tem um indeferimento. Antes de negar, de qualquer coisa. Ou seja, assim, olha, se existirem os requisitos da concessão de um BPC, você quer que suspenda ou não? Né? Você autoriza a suspensão? Isso acontece nos nossos requerimentos, por exemplo, de aposentadoria, quando a pessoa recebe benefício por incapacidade. Né? Perfeito. Então, antes de indeferir, o INSS faz o quê? Olha, autoriza a cessação do benefício por incapacidade para ter o direito a outro benefício. Eu achei interessante você falar dos robôs, né? E da questão, inclusive, dessa ansiedade que a turma fica. É prematuro tomar qualquer decisão agora. Eu acho inadequado. Vamos aguardar. Eu acho que o que a gente deve fazer agora é ficar preparado, né? Mas dos robôs, porque eu participei de um podcast há pouco tempo e falava de inteligência artificial no ecossistema do previdenciário. E a gente sabe que está sendo aplicado não só por nós da advocacia, como INSS, AGU, enfim. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa atuação da inteligência artificial, a sua visão como ex-servidora do INSS, pelo INSS. Quais são os benefícios que a gente precisa tomar mais cuidado? Porque o robô ele não vai dar chance, ele vai ser extremamente formal, ele não vai ter uma análise fria. O robô não lê, né? O robô não lê. O robô não interpreta o que a gente escreve ali. Né? É aquela questão. Eu defendo muito petição administrativa. Sim. Eu sou uma professora que, como eu tive do lado de lá do balcão, eu defendo que o advogado precisa se comunicar com o servidor, como
a gente não tem mais aquela fila de INSS, a gente não é mais atendido lá, graças a Deus a gente tem o INSS digital, ainda precisa explicar algumas situações para quem está analisando. Né? A situação de um borrão numa CTPS, de um documento que tu quer frisar ali uma data, alguma coisa. Tu não tem mais a possibilidade de ir lá conversar com a pessoa que está analisando o teu requerimento. Né? Então, eu creio que através da petição administrativa, tu consegue explicar, né? Aparar as arestas ali para que o servidor entenda e reconheça o direito do teu cliente. Ponto. O robô não vai ler tua petição. Então, a gente já começa por aí. Então, por mais que você tenha uma petição bonitinha, estruturada, direcionada para o servidor, porque isso aí tem que ficar bem claro, porque senão ele não lê mesmo. Aí eu recebo isso, né? Quando eu falo, olha, gente, vamos fazer petição administrativa. O povo diz, para quê? Se ninguém lê. Eu digo, ele não lê quando não é escrito para ele. Exato. E ele sabe quando é escrito para ele. O servidor sabe. Sim. Quando é pro administrativo ou quando tu tá colocando ali que tu já quer cravar o teu indeferimento para judicializar por causa do prévio requerimento administrativo. Isso. Né? Então, assim, com relação ao robô, existem algumas situações que a gente tem que ficar ligado. Por exemplo, não tem como, mesmo que eu capriche na documentação, que eu capriche na minha petição administrativa, eu tenho que ter um olhar mais cirúrgico para o CNIS. Porque qualquer contraprova, qualquer situação que descaracterize ali o que tu pretende comprovar com a prova, o robô não vai ver tua prova e o robô não vai ler tua petição. Então, pro robô, aquilo que está no sistema, aquilo que está no CNIS, nas bases governamentais, é o que ele tem. É o que vale. E se ele conseguir indeferir em razão de contraprovas ali, ele vai indeferir. Claro. Né? E aí a gente pensa assim, tá, e quando é que vai para o servidor? Isso. Quando alguma situação ele não consegue nem conceder e nem indeferir, daí fica pendente. Fica pendente do quê? Do que está no processo. Aí fica pendente das questões que estão lá, das provas que estão, e ali do fluxo ali da tua narrativa, da tua petição. Sabe? Então, assim, a dica com relação ao robô é primeiro faz o feijão com arroz bem feito. Que é tratar o CNIS do teu segurado. Ah, Grace, mas eu não posso entrar com requerimento de aposentadoria e já pedir a retificação do CNIS? Tu corre o risco de nem chegar num servidor para retificar, por causa do robô, né? Então, essa questão da gente garimpar a documentação, organizar a documentação, fazer uma petição administrativa e, antes de qualquer coisa, arrumar as informações que o INSS tem a respeito do nosso segurado, do cliente. O robô é a primeira barreira, mas em algum momento, se você, inclusive, instruir muito bem seu processo, vai chegar no servidor e é a chance que você tem de mostrar que é um bom advogado, né? E é aquela coisa. Tu tem a possibilidade também de fazer essas averbações antes de requerer benefício. Sim. Claro. Que é fica onde tudo a preparado, gente né? vai ter também, por outro lado, uma concessão automática. Sim. Né? Sim. O que eu percebo é que a advocacia, com a modernização, com a virtualização, ela perdeu esse... Se acomodou, né, Marcelo? Porque assim, quando eu comecei a advogar, eu ia para a agência com a documentação toda organizada, com a petiçãozinha para dar ao Feliz. servidor... Ele é bem antigo, Pra viu, ele. né? Feliz com a fila, feliz com a... Não, isso daí era o... Assim, quando a pessoa vem Já ia reclamar... sabendo também. Quando vem me reclamar do meu INSS, os advogados escrevem, rapaz, não reclame não, porque eu ficava numa fila no sol quente. Então, assim, isso daqui veio para melhorar. Só que traz essa modernização. Quando traz essa modernização, traz também a IA. Então, quando você se acomoda em fazer, não, é o robô, eu vou juntar de qualquer jeito, ou eu não vou tentar ser diferente ali para chegar a um servidor, acaba que eu percebo que a própria advocacia está no previdenciário, ela está fugindo do judiciário. O pessoal só quer se atrelar, pronto, essa questão da mudança do LOAS, eu percebi que muitos colegas ficam atordoados, mas e agora o que é que eu vou fazer? Aí eu converso com alguns, eu digo, veja, tem uma legislação que não permite entrar, é uma lei que não permite, e a gente está falando de um decreto. Exato. Existe uma lei, eu não me recordo agora o número, mas existe, então de 2023, salvo engano, que permite que você exclua o Bolsa Família. Então, se você não tiver como resolver isso no administrativo, você vai ter que judicializar. E aí o judiciário é muito diferente do administrativo. Então, Exatamente. o pessoal começa a fazer o procedimento administrativo, se acomoda com a modernização e acaba que não consegue enxergar que você precisa sempre fazer mais. Na advocacia eu sempre digo isso, você sempre tem que fazer mais. Se ali
Você chega numa petição sua, aí você se acomodou com aquela petição, pode ter certeza que daqui a 2 anos sua petição já vai estar defasada para o que modificou, principalmente no previdenciário. Então, quando você prepara seu procedimento hoje de uma maneira, daqui a 2 anos ele vai ser totalmente diferente, porque as instruções normativas já mudaram, a legislação já mudou, o próprio servidor pode ter mudado. Antigamente a gente tinha uma pessoalidade para o servidor do INSS, hoje a gente já não tem mais. Conhecia, chamava pelo nome, ia lá e explicava uma coisa ou outra. Eu lembro que no balcão, às vezes, o advogado ia, quando atendia advogado, o advogado chegava e dizia assim, Cris, mas o que está faltando mesmo? Será que esse documento Não serve, né? cumpre a exigência que tu fez, sabe? Aí assim, ou se não cumpre, tá, dá para aguentar o processo mais uns 2 dias ali, que eu já, dentro do prazo, por que não? Então, era diferente, era um outro jeito de advogar, né? Verdade. Então, hoje você tem seu procedimento julgado no Sul, Isso. outro julgado no Nordeste, Outra realidade, outro no uma Norte. outra... Então, é outra realidade. Quando você, por exemplo, procedimento rural, né, que eu acho que a gente vai, também é um tema para a gente explorar. A gente sabe que a característica do Sul é totalmente diferente do Nordeste. Claro. Então, as pessoas precisam ter uma forma de atuar no administrativo de uma maneira que porte o que é que você está pedindo. Então, se você está no Nordeste, a produção é diferente da produção do Sul, você precisa explicar aquela Deixa produção. claro como é que é feito aquilo, né? Quantas vezes eu já liguei para colegas engenheiros agrônomos, quantas vezes eu já liguei para entender o que é que está acontecendo ali na terra, porque a gente é urbano, a gente não consegue saber como é a lida no rural. E assim, eu particularmente não trabalho muito, né, com rural. O escritório tem advogados que trabalham, porque a minha parte é mais revisional, mas no início da carreira eu trabalhava com todos os tipos de benefício. Então, assim, é outra coisa também que o advogado precisa entender. Ele precisa trabalhar com todos os benefícios para entender como é o sistema previdenciário, né? Isso. Como um todo. Verdade. O nosso sistema é muito complexo, né? Se a gente pegar assim e individualizado o direito como um todo, eu acho que eu vivo hoje numa bolha diferente. O previdenciário, ele, embora tenha a relação com todos os direitos, mas ele tem uma realidade própria, né? E aí, dentro disso, a gente precisa ter essa sensibilidade que você disse, né? De saber que em uma região você tem uma realidade diferente da outra, que as pessoas são diferentes, porque afinal de contas a gente está tratando com o ser humano, né? E nesses benefícios, então, que eles são benefícios, no BPC é um benefício assistencial, então assim, já é para a pessoa que está numa condição super vulnerável, né? E isso eu acho que dá muita importância ao que a gente faz, né? Eu não sei, Gracie, se você tem essa impressão. Acho que a advocacia, talvez pelo que Marcelo disse, e eu acho o papel educacional nesse ponto fundamental, né? A advocacia, de certa forma, até pela aplicação da IA, pela facilidade que tem hoje, ela perdeu um pouco da combatividade, especialmente quando se fala de recurso, de revisão, e a advocacia precisa perder esse medo. Eu acho que vocês, né, você especialmente como professora de alta performance, insiste bastante nisso. A gente precisa ter coragem de contrapor a decisão, seja administrativa, seja judicial. Não sei se você tem essa impressão também, mas eu hoje, talvez porque fui forjado em outra advocacia lá mais combativa, né? O que acontece? Eu penso que não interessa se você está atuando no administrativo. Se tu está atuando no administrativo por força do tema 350 lá do STF, que exige o prévio requerimento e que tu é combativo, por exemplo, tu tem que dar o teu melhor. Claro. Não interessa. E assim, o que o doutor falou faz muito sentido. Tu tem que fazer bem feito. Principalmente em época, a gente acabou de ver uma decisão aí, não sei se vocês viram. Alguém entrou com recurso, juntou um monte de jurisprudência e foi a IA que criou e aquilo nem existia mais. E IA tem um problema de criar jurisprudência. Então, assim, tu utilizar a inteligência artificial como instrumento, ferramenta, ótimo. Mas ela não é o teu ser pensante, ela não é o advogado que existe em ti. Claro. Ela não tem o conhecimento técnico, por mais que tu peça para ela buscar, né? Ali as ferramentas. Então, assim, eu ajo dessa forma, indico agir dessa forma, de tu ser combativo, ser advogado mesmo que no administrativo. A gente sabe que o administrativo, próprio segurado, pode entrar com o requerimento do benefício que ele quer.
Isso. Mas e aí? Qual é o resultado que ele tem? Qualquer um. Diante da ignorância dele, da ignorância técnica dele, qualquer coisa que vier, ele vai ficar sem entender e pode ser que ele vá no teu escritório só depois para um recurso ou para um novo requerimento. Diferente do advogado. Ele não pode entrar no processo administrativo como se fosse o segurado. Então, eu digo, ele tem que ser advogado combativo desde o administrativo. E analisando, que a gente tem, né, aquelas nuances todas. Recurso ao CRPS é melhor para mim, judicializar é melhor para mim, ficar quietinho, porque eu errei aqui, não botei o documento necessário, um novo requerimento quieto é melhor, sabe? Então, são essas estratégias que a gente tem. Hoje Revisão está desacreditada, ninguém mais quer revisão, todo mundo acha que está demorado. Às vezes é o melhor caminho, sabe? Então, é isso que falta. Eu acho que a modernização, ela trouxe isso para a advocacia, deixar de fazer esse combate desde o início, entendeu? E acredito que cada vez mais, se você não preparar um procedimento administrativo correto, o judicial vai ficar mais complicado para você, porque a gente já vem vendo decisões no STJ barrando o efeito financeiro se você não prova lá no administrativo. Então, assim, o pessoal começa a entender que vai ficar mais técnico, vai ficar mais difícil. E até mesmo para o cliente, para você passar isso para o seu cliente, né? Porque você precisa dizer, olha, eu preciso dessa documentação. Porque às vezes você é forçado pelo cliente, várias vezes eu me peguei a isso, ao cliente dizer, não, doutor, mas só com esse documento fulano se aposentou. de tal cidade e disse que Não, se meu aposentou. vizinho nunca pagou e se aposentou. Tem história Né? Aí eu falo, não é bem assim não. Recentemente uma pessoa me procurou, perguntando se ela tinha direito de se aposentar, mesmo que não contribuía, porque ela ouviu dizer que ela se aposentava mesmo não contribuindo. Eu digo, veja, não é uma aposentadoria, é um benefício, porque isso é uma educação que eu tenho que dar para a sociedade. Você não vai se aposentar, você vai receber um benefício da assistência, que é o BPC. Ele tem uma característica de aposentadoria, de benefício, mas algumas coisas são diferentes. Então, de uma maneira simples, eu tento explicar porque fica essa propaganda enganosa de que a pessoa vai se aposentar e eu tenho direito a me aposentar e às vezes não é isso, né? Você tá... E às vezes até os próprios colegas fazem a propaganda enganosa. A gente está vivendo um momento desse também, né? Às vezes até para captação de cliente ali, aquela coisa, faz, né? Cria-se esse conceito sem... enganando realmente, né? Agora, por exemplo, inventaram a tal da... Eu acho engraçado, porque só para quem não estuda, que eu acho que não é o nosso caso aqui, que engole uns negócios desses. Contribuição única do salário maternidade. Olha que tese bonita. Que contribuição única, gente. Né? O que veio? Veio aquela decisão lá que era do processo da revisão da vida toda, né? Tiraram a carência do salário maternidade. Beleza, agora com a qualidade de segurado, tu consegue. Então, o ponto é, qualidade de segurado não é a tal da contribuição única sem né? Que criaram, que aconteceu um tempo atrás, lembra? A gente teve a tese da contribuição única para fins de aposentadoria. A gente, por um lapso ali da legislação, que depois, né? Então, assim, existe muita... Eu acho engraçado isso da questão da qualidade segurada, que eu vejo vários advogados não entendendo que o primeiro requisito que a pessoa precisa ter é a qualidade segurada. Exatamente. Isso é o básico e muitos advogados não entendem isso. Na verdade, é uma inversão, né? Assim, a gente entende talvez pela facilidade, e a advocacia, como o Grace colocou, né? Passa muito por isso. Só que o advogado bem preparado, o advogado que está procurando se educar, se qualificar, ele não pode se submeter ao tipo de fantasia que se cria no meio do mercado, né? Porque o mercado traz, assim, desde quando a gente ouve essas histórias, né? Como você disse, aquela pessoa que vai lá sem contribuição, posso me aposentar? As confusões. A dona de casa. Dona de casa. Dona de casa. Você pode se aposentar. Toda dona de casa vai se aposentar. Se for possível, dona de casa, tem outros critérios que precisam ser avaliados. Professora, eu estava aqui me perguntando, sabe? A gente está falando aqui de IA porque você tem que preparar melhor o processo, mas você acha que o fato dela existir é mais positivo ou mais negativo? Porque, de certa forma, aquele que está realmente apto, ele não vai passar mais pelo servidor e já vai ser deferido. Então, teoricamente, vai ter um filtro ali inicial que pode acelerar esse processamento e ser bom para a população. Bom, o que eu penso?
nunca teve tão bom também para a advocacia previdenciária. Que aumenta a conta de erro, né? Também acho. Nunca Também. teve A gente tão tá no bom. Oceano Azul. Tá todo mundo reclamando, mas a gente tá no Oceano Azul. Exatamente. E com essas mudanças, melhor ainda, porque colocam lá, olha, uma contribuição, aí a pessoa vai lá, contribui errado, contribui como, sei lá, né? Dá ruim lá, negado. Não presta atenção na data. Tem uma data, saiu, acho que é em março de 2024, a partir de Sim. requerimentos de lá. Aí tem a questão do fato gerador também, que precisa ser analisado. Então, assim, soltam as notícias, mas na hora do vamos ver, o povo fica sem entender. Isso aí que tu falou com relação às concessões automáticas. É excelente. Acontece na nossa vida? Não acontece. Sem um advogado, não acontece. Sem um advogado para ir lá, botar uma data fim num vínculo, botar uma data fim numa atividade que está em aberto, por exemplo, com segurado especial, mostrar, contar para o servidor que aquele período em que ele exerceu atividade urbana não passou dos 120 dias no ano civil. Então, tudo isso é importante para que a gente tenha esse resultado de concessões automáticas, que a gente tem. Né? A gente tem BPC automático, principalmente quando se trata do BPC idoso, que é os critérios renda e a idade, Sim. que não passa pela perícia, a gente tem essa facilidade da concessão automática. O que a gente precisa entender também? Tá, preparar o processo, né? Como a gente estava falando. Tem muito advogado ainda, como a gente mencionou, que ele não está nem aí para o INSS, não está nem aí para IA, ele quer o indeferimento porque ele vai judicializar, porque ele já estudou uma tese do tribunal tal, um entendimento, é válido também, mas eu digo que a pessoa perde a chance de ter uma concessão mais rápida ali, Sim. né? E o que eu ouço muito, não sei a opinião de vocês aí, é que quanto mais o processo demora, melhor. Por causa dos regulativos. É bom para Ainda advogado, para a parte é péssimo. Não, mas daí assim, é bom para você quando você trata um processo isolado. Sim. Agora, quando tu pensa, né, que o teu processo demorou 2, Claro, 3, 4, 5 anos ali, que aquela concessão, se saísse, né, antecipadamente, poderiam gerar mais 10 concessões, sim, também. né? E eu continuo, Grace, a gente hoje tem tráfego pago, tem uma série de ferramentas que auxiliam a advocacia, como auxilia nós como professores e tal, mas o cliente satisfeito ainda é a melhor propaganda. Verdade. Então, e para além disso, eu acho que em alguns benefícios passa a ser até uma desumanidade. Você está ali, o advogado está pensando em segurar o retroativo, porque, sinceramente, se o cliente ganhar e tiver alguma coisa que revisar, talvez você ganhe 2 vezes. Depois, hoje vai sair falando, olha, o advogado lá conseguiu meu benefício, já traz o colega, Mais já rápido, traz... né? É outra coisa, faz girar de outra forma. Isso é uma coisa muito importante que você colocou, Grace. Advogado, colega advogado, você que é pessoa da população, que quer um benefício. Muita atenção. Hoje, mesmo com a IA, que vai antecipar, vai ser mais rápido, possivelmente, se não tiver nenhum entrave, exige que você tenha uma qualificação melhor. Porque para você convencer um robô que não vai analisar as entrelinhas, ele vai analisar dados, você precisa dar a informação com maior precisão. Exato. Não é isso? Então a gente precisa ter um bom advogado qualificado, um advogado de alta performance, para poder a gente ter esse benefício deferido mais rápido, que é para o cidadão que precisa, que é um BPC, portanto é baixa renda, que ele tem a necessidade da velocidade. E para o colega advogado, que também muitas vezes tem a necessidade da velocidade, porque ele ganha um percentual sobre aquilo ali, você precisa estar muito mais bem treinado para operacionalizar isso daí. Essa é a grande questão, esse é o ponto muito importante do que você esclarece aqui para a gente. Para mim, foi esclarecedor, foi brilhante nesse ponto, que é de extrema relevância. Existem, só puxando o teu gancho, por exemplo, existem algumas situações que na prática, né, não sei se vocês atuam com um segurado especial, a gente tem a autodeclaração, né? Perfeito. O robô vai pegar as informações que estão no CNIS, que estão nas bases governamentais, e vai fazer o batimento com as informações da autodeclaração. Ele lê, ele tem um leitor óptico já para as informações da autodeclaração, que é eletrônica, certo? Certo.
não vai, num primeiro momento, para um servidor. Se você precisar explicar alguma situação, algum documento, alguma extensão de prova, alguma situação de um grupo familiar, porque a gente sabe que segurado especial envolve um monte de coisas, né? Que tu não vai conseguir explicar para o robô. Então, tu tem que ter todo esse conhecimento de como que funciona o fluxo do processo para tu traçar as tuas estratégias frente à IA. Então, o que a gente faz? Não preencha a autodeclaração eletrônica. Quando tu não preenche, o que acontece? Servidor. Tu fica assim, ó. Você se dá por ciente que em 30 dias você precisa entregar a autodeclaração. Física, vai para o servidor. A física ele não lê. Entende? Então, assim, tu precisa conhecer o que acontece com aquele robô, como que ele recepciona o teu processo, para daí tu traçar as estratégias corretas, né? Então, assim, tem muita gente que pensa assim, eu entro lá com o meu processo e dá só negado, ou para e pensa e vai entender o fluxo. Entrou com requerimento, para onde que ele vai? Quem é que analisa? A gente estava falando, né? Que o pessoal do Brasil inteiro, ou de vez em quando existem algumas sazonalidades em que as análises são regionais, né? Mas o servidor vai se ater à instrução normativa, às portarias, o que ele tem ali para decidir naquele momento. Por exemplo, a questão do segurado especial. Ele não sabe se o teu segurado especial, ele tem calo na mão, Sim. a cara dele, se ele tem cara de agricultor, se ele não tem cara, ele quer documento válido e contemporâneo para aquele período ali. Né? Então, assim, tudo é uma questão de tu conhecer o fluxo, entender. Tem muito advogado que não sabe. Protocolei. E agora, tu não sabe se vai para o robô, se existe uma central especializada, porque a gente, no INSS, existem centrais especializadas em certos tipos de benefícios. Para onde que vai? A gente, às vezes, não para se perguntar se a única regra do INSS na questão da análise, antigamente, por exemplo, eu estava lá de servidora, eu ia com a cara do Dr. Diogo, ele ia lá com o processo dele, eu tenho 10 processos para analisar, o dele está ali entre os 10, está lá para baixo, eu posso botar para cima e analisar? Podia. Sim. Né? Não tem uma regra definida para isso? Agora a gente tem aquela regra, a única regra que a inteligência artificial respeita é a data de entrada de requerimento. Mas seja parado para se perguntar, eu entro com uma aposentadoria por idade hoje e entro com uma pensão hoje também, ou seja, a DER é a mesma. Por que às vezes a aposentadoria sai bem mais rápido do que a pensão? Porque existem centrais especializadas em analisar só a aposentadoria. Então, o filtro vai retirar as aposentadorias por idade da fila nacional e vai jogar para as centrais especializadas. E a pensão ainda continua lá naquele ritmo. Então, assim, a gente tem que dar uma paradinha, né? Claro, vem a novidade, vem a instrução normativa, vem um monte de novidades legislativas, mas para estudar esse fluxo, porque quando a gente entende faz muita diferença, até para a gente aceitar, né? Claro. Os nossos próprios indeferimentos. O que aconteceu aqui que eu não percebi? Porque nem sempre é culpa do INSS, né? Eu acho engraçado você falando isso, falando de segurado especial, né? Como o INSS evoluiu com relação ao segurado especial e as entidades privadas, as associações, na maioria de agricultores, de pescadores, elas não se atualizaram e não evoluíram. Eu vou dar um dado assim bem... O cliente mesmo vai lá na associação e pede para fazer. Às vezes a pessoa que não tem nenhum conhecimento de como está hoje o INSS vai e faz esse requerimento pelo cliente, sem ter um advogado, sem ter uma pessoa preparada para isso. E aí acontece, e eu vou mais além, né? Hoje, com a audiência concentrada no judiciário, se a gente faz um procedimento desse de segurado especial sem entender como deve ser feito, a instrução vai... Se você aderir à instrução concentrada, o risco de você perder seu processo é gigantesco. Então, assim, eu percebo assim, quando a gente vai visitar algumas associações que a gente não patrocina, né? Eu percebo que, às vezes, o advogado nem lá vai. Eles pegam a documentação, enviam porque está na capital e é no interior, e as pessoas não conseguem entender que precisa ter um acompanhamento de perto, porque faz toda a diferença. E aí, quando eu vejo no segurado especial, às vezes a pessoa dando entrada pessoalmente, de qualquer jeito, fazendo um cadastro, de qualquer jeito, às vezes a pessoa não sabe nem o que está fazendo ali.
A maioria das vezes não sabe, não tem esse E não sabe conhecimento porque técnico. perdeu, é como a gente falou. Aí que eu Não, acho e uma que coisa muito grave também que às vezes passa despercebida é que o indeferimento vai para o CNIS e de lá nunca mais sai. sim. Né? E isso causa uma impressão no servidor que vai analisar o teu novo requerimento, porque administrativo não faz coisa julgada como na justiça, tu Sim. pode entrar várias vezes, mas tu teve 5 indeferimentos, estão os 5 lá no CNIS. Tem um histórico lá. Tá o servidor lá. tá vendo. Eu vou analisar o 6º como servidora, tá? Os 5 indeferimentos, o que aconteceu nos 5? Eu vou lá ver o processo. Em vez de ajudar aqueles, né? De dizer, não, realmente, meu colega errou, não. Ele acertou. São 5 indeferimentos. Isso tem um peso, né? Então, toda essa questão de a gente... tu estava falando das entidades, dos sindicatos. O povo pensa que perderam força, né? Quando se trata do segurado especial, em razão da questão da declaração, que não é mais necessário e não faz mais prova, né? Mas existem outros documentos que são importantes, que a gente pode conseguir lá nos sindicatos, enfim, nas associações. Tem as fichas de sindicato, tem os pagamentos e tal. Agora, que eles não estão dando... Lá em Santa Catarina, a gente deu um treinamento para os sindicatos de Santa Catarina, sabe? Eles estavam... existem alguns lugares que eles se preocupam em fornecer esse serviço aí de requerimento administrativo, mas eles estão estudando, estão se especializando, estão correndo atrás para prestar esse serviço de maneira correta, né? Mas não é a grande maioria também. É porque assim, os maiores eles conseguem fazer esse verdade. trabalho, mas os menores não conseguem tanto, porque são realidades distintas, né? Então, assim, a gente percebe que menores, associações, sindicatos menores, eles não conseguem fazer essa atualização e acaba que o pescador ali, o agricultor, ele acha que, não, mas foi o sindicato, que criou o problema, mas na realidade é porque houve a transformação e não se acompanhou essa transformação, né? Que precisa dessa atualização. O que eu acho é que o que precisa da atualização. Se não atualizou, tu não pode brincar com a vida da pessoa, né? Do segurado. Né? Então, ou tu coloca para dentro da tua associação, faz uma parceria, pega um advogado previdenciário especializado, atuante, que está por dentro da situação, ou tu não presta esse serviço. Né? Exato. Tu não presta esse serviço. Responsabilidade, né? Antes de tudo. A gente fala muito que a advocacia não pode ser só mercantilista. Exato. A gente tem que entender, principalmente quem trabalha com previdenciário, que normalmente a gente está de frente ali com a parcela menos abastada da sociedade. Porque quem tem dinheiro não está muito preocupado com a aposentadoria. De um salário mínimo. 90% dos benefícios é um salário mínimo. Principalmente do INSS. Exato. Não está ligando. Mas quem está preocupado com isso daí, a gente tem que ter essa visão também pro cidadão, né? Não é só a gente ganhar dinheiro, não é tão simples assim. E às vezes, Marcelo estava conversando comigo essa semana, agora, terça foi quarta-feira, do prejuízo que um colega causou para um cliente porque ele insistia numa tese que não ia dar certo. Estava claro que não iria dar certo. Então, faltou um pouco de técnica do colega e acabou levando um prejuízo. E para uma aposentadoria que é importante para a parte. Vai ter solução? Vai ter solução. Mas já poderia ter sido resolvido. Já está no prejuízo, Já está no prejuízo, porque o tempo é muito importante para quem está enfrentando o judiciário. Isso é aquela tese de... Tese não, né? Mário Capelletti já falava isso. Isso eu li no livro dele. O tempo para a parte, ele é caro. Ele é doloroso. Então, justiça que demora não é justiça real. Rui Barbosa também falava isso. Não é justiça real. Então, a gente precisa ser célere. E essa demora, nesse caso específico, não foi causada pela justiça ou pelo INSS, mas sim por um colega advogado. Do advogado, né? Exatamente. Isso aí aconteceu muito. Não fez o curso de advogado de alta performance. Não veio para o nosso congresso. Não foi para o congresso. Exatamente. Não vai amanhã para o curso aqui. Isso aconteceu muito aquela questão de pagar atrasado para entrar no direito adquirido. Lembram disso? Da reforma? Uhum. E aí era povo pagando atrasado, doidado, né? porque já tinha... Enfim, né? Sem se dar conta da regra da legislação, pode pagar em atraso? Pode, respeitados certos requisitos. Né? Então, tinha muita gente ali gerando boleto, a gente pegou mesmo lá no escritório situações
do cliente que pagou 70 mil reais, não teve a concessão de atrasado. E aí faz o quê? De vez em quando aparece no escritório. Pois é. Teve uma Seja- senhora agora recentemente que apareceu, ela pagou quase 40 mil, 38 mil e pouco. Eu disse, mas aqui, infelizmente, a senhora, mas eu vou ficar no prejuízo. Agora, a pessoa dá uma orientação dessa, Aí ela, mas foi um colega que orientou, digo, mas... Que a pessoa confia, a- vai, precisa- pelo amor de escritório. Deus, pelo amor de Deus. Né? A senhora precisa se cercar de outras opiniões, não é uma opinião só, com dinheiro desse, né? Eu não estou falando nem da opinião do colega, nada, eu estou falando assim, se cerque de umas 3 ou 4 opiniões diferentes, procure entender, buscar. Hoje a gente tem informações de todos os lados, né? Tem informações boas e informações E a ruins. gente tem aqueles clientes que já vêm sabendo mais que a gente, né? Isso aí também tem aquele que Doutor, foi pro Google, ele também tem E o agora, chat com o GPT, ChatGPT, ele mesmo faz a petição e assim, doutor, é só assinar. Né? O que tem de petição de ChatGPT chegando lá. É só Mas assinar. eu queria voltar, Grace, eu acho que você tocou num ponto que até merece recorte, viu? Assim, a inteligência artificial, ela é importante, ela agrega, mas a estratégia do advogado ela é essencial. Assim, uma coisa é ser importante, outra coisa é ser imprescindível, né? Então, essa história de que a advocacia está acabando, tá muito ruim, e agora com a inteligência artificial, eu penso ao contrário. Acho que a inteligência artificial, ela sendo usada para agregar. Hoje vai ter a inteligência artificial ajudando o advogado, vai ter ajudando, como eu disse, né? O juiz Todo que sistema, julga. o juiz que julga. Mas o importante é você entender a estratégia. E eu acho que você falou muito bem quando você falou, e citando exemplos, né? Autodeclaração. Você está sentindo desconfortável ali? Não apresente física. Não, Você vai forçar que o servidor ali analise e você tem uma chance maior. Então, isso é estratégia. Isso é estratégia que a advocacia ensina a gente desde o início. E o jovem advogado, ele tem que ter, o jovem, eu digo, quem está iniciando a advocacia, né? Precisa ter isso em mente. E eu sei que você lá no Círculo Previdenciário tem vários produtos nesse sentido. Queria que você falasse um pouco, né? Além dos cursos, do congresso, o que é que você tem elaborado aí? Então, tá saindo um monte de novidade. Em breve a gente está aí lançando um curso de rural. Na Legal. prática, eu e o doutor Cleiton Ferreira, né? Um Ó. curso de rural com essas duas visões. A turma de Sergipe conhece, que gosta. A visão da ex-servidora do INSS, que hoje advoga, e a do juiz. Legal. Inclusive, assim, a gente vai ter um momento que a gente vai falar especificamente da seguinte situação. O INSS negou o benefício de maneira automática. Qual a visão do juiz? Quer dizer, eu já tenho um prévio requerimento administrativo e não corro mais o risco de não ter a questão do interesse de agir. Sim. Foi. Como é que o juiz vê o indeferimento do robô do INSS? Você Agora já parado para pensar? Esse agora está sendo discutido, não sei, vai me falhar se já foi decidido, que a documentação já tem que estar dentro do processo administrativo, né? Antes de você ir para o Com judiciário, certeza, né? Ele já Então, tem que estar instruído. Instruída. Instruído. Então, Corre-se ainda- o risco, inclusive, de ser alterada a DER, né? Isso. Os efeitos financeiros. E agora? Aí você foi lá, foi indeferido, E você já agora? judicializa e não tomou cuidado para ver se a documentação está lá. Como é que o juiz vai observar isso Exatamente. aí Não, também? eu sempre digo, né? Primeira coisa que o juiz... E a gente tem que se colocar no lugar... Eu acho que Claro, uma das claro. principais Estratégia estratégias é é essa. se coloque no lugar de quem vai julgar, de quem Grace, vai decidir. eu me lembro muito bem, tem tempo já, mas quando eu iniciei, uma das primeiras audiências eu fiz com um advogado bem experiente, que era até de fora, e tinha um pedido lá, que eu acho que meu pedido era um pouco exagerado. Ele fez assim, doutor, depois terminou a audiência, ele fez, doutor, o primeiro juiz da causa é o advogado. Então a gente tem que se colocar na... Exato. Se você não... Aí sua estratégia vai pro ralo. Não, né? e assim, ó, quando a gente judicializa é porque a gente já teve um indeferimento. O que vocês acham que o juiz vê primeiro? A tua petição inicial ou ele vai para o processo para ver se realmente o INSS errou ou foi tu que errou? Como advogado. É lógico que ele vai primeiro lá. Uhum. Ou seja, depois ele vai embasar a decisão dele nas provas e na tua narrativa, na tua alegação. Mas o julgamento dele está lá no administrativo, está naquele processo. Ele vai na Porque o fé INSS pública tem que primeiro. conceder. O que aconteceu aqui?
Porque o juiz não é concessor de benefício e eles ficam muito, né? Quando eles estão fazendo o papel ali de segundo grau de INSS. É mais ou né? menos isso. Né? Exatamente. Olha, Grace, você falou bem, o INSS tem que conceder. Qual é a mentalidade que tem o O funcionário? povo ali. Isso aí é Todo bem. mundo quer saber o segredo. Todo mundo... Não, existem... Vamos pegar para não conceder? Não, A gente quer conceder, mas... É tipo um... O que acontece lá dentro? É. O que eles falam para o servidor? Será que o servidor ganha para indeferir? Né? Ou o perito para indeferir a perícia? Tem história. Gente, servidor, aí assim, quando eu falo isso também, no começo era bem apedrejado. Né? Servidor não acorda para indeferir. Aí o povo diz, acorda sim, porque um dia... Né? O negócio é o seguinte, ele vai com muitos mas não acorda para indeferir. Olha só. Por exemplo, eu não estou, né? Existem servidores bons, existem servidores ruins, como existem advogados bons, sentencialistas, especialistas e ruins. O que acontece? O servidor, ele segue a instrução normativa. A instrução normativa é a bússola do servidor. A instrução, para qualquer tipo de benefício, diz que precisa ter prova de tudo. Eu uso até uma frase que é que o INSS não se emociona. Então não adianta tu contar a história triste do teu cliente, né? Que às vezes a gente conta aquela história. Claro, a gente é advogado, a gente tem que, né, se blindar ali de todas as formas. Mas não é isso que vai garantir a concessão do teu benefício. E sim a prova que está dentro do processo. Então, assim, o servidor vai muito nessa de se eu encontrar os requisitos de concessão, eu concedo. Sim. Agora, qualquer empecilho, e aí é onde tem a lenda do indeferimento, né? Qualquer coisa que atrapalhe essa concessão já é perigosa. Entendeu? Então, assim, vamos pegar um exemplo simples. Uma aposentadoria por idade urbana. Os requisitos: 180 meses de exercício de contribuição, exercício de atividade urbana, contribuição, e a idade do homem para a mulher tal. Isso, o próprio robô automaticamente faz concessão da aposentadoria por idade. Ele vai para o servidor quando já tem alguma coisinha a se explicar, alguma situação. Pronto, foi para o servidor. O servidor vai olhar para enxergar os requisitos, né, do benefício. Se ele encontra uma carteira rasurada, um vínculo, aqueles 180 meses de carência já se transformam em 175. Indefiro por falta de carência. E aí, o povo vai questionar agora o seguinte, mas o servidor não é obrigado a emitir uma carta de exigência? Ele não pode, né? Está lá na instrução normativa, ele não pode indeferir sem oportunizar a parte de apresentar a documentação. Ótimo, válido. Acontece isso na nossa prática? Pergunto para vocês, acontece? Sempre ele vai. E agora que voltou a questão do bônus de produtividade, aí que ele só vai receber o bônus dele com concessão ou indeferimento, ele vai tomar uma decisão. Dificilmente, ou aquele servidor que está seguindo as normas de orientação, ele emite a carta de exigência. Mas a nossa realidade é, hoje, concessão e indeferimento. Concessão e indeferimento. Então, para que a gente visualize mais concessões, passa um processo administrativo daquele que o servidor gosta de enxergar quando acorda, que é para conceder. Né? Tomando café e concedendo benefício. E se está bagunçado. É primeiro que ele pega, está bagunçado, ele já vai estressar. Vai ser o dia do indeferimento. É claro, tem aquela questão que o povo diz, né? Tem servidor que acorda com dor de cabeça, com TPM e tal, então, né? É ser humano, eu sempre Diego chegou onde eu sempre digo, quem julga é um ser humano, o juiz é um ser humano, o servidor é um ser humano, nós somos seres humanos, então assim, a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente faz parte de uma sociedade, a gente tem valores, né? Então, não adianta a gente querer encontrar culpados, teoria da conspiração, não, a pessoa está fazendo o trabalho dela também. E ele analisou naquele momento que é pelo deferimento, é pelo indeferimento. O que eu acho que a gente tem que fazer nosso trabalho é um trabalho bem feito. Né? É como eu digo lá no escritório, é difícil, assim, eu ter um indeferimento ou uma improcedência, porque eu já sei, assim, quando vem o cliente para mim, que eu sei que não tem direito, eu não fico insistindo. Eu vou explicá-lo. Eu digo, olha, o senhor não tem condições de se aposentar, o senhor não tem condições de ter direito a esse benefício ou essa revisão. Mas se tem o direito é bom, e aí a gente vai depender de um processo administrativo ou um processo judicial, mas a gente vai fazer um trabalho bem feito para que a gente consiga a procedência, para que a gente consiga ali o deferimento na área administrativa. Não é que eu vou garantir, né?
Eu não vou Porque pode garantir. acontecer isso, de pegar alguém com dor de cabeça e... Aí vai negar. Então, aí eu vou ter o judicial. Exatamente. Mas também pode ser que no judicial, mesmo o direito sendo bom, é porque eu sempre digo, diferencie o direito do processo. Isso. A gente tem o direito, mas existe um processo. E naquele caminho ali, você pode ter uma prescrição, uma decadência, você pode ter uma prova mal apresentada, você pode... Tu pode ter uma contraprova dentro do teu processo. Eu cansei de negar benefício, que estava tudo bonitinho, daqui a pouco o cara, ele mesmo apresenta um documento de que não era segurado especial, sabe? Alguma coisa que descaracteriza ele, né? Por exemplo, tá lá, ele apresentou o tamanho de uma terra que dava os 4 módulos, ele vai lá, apresenta de um outro arrendamento que ele fez de uma área, mas que daí quando tu junta, sabe? Então, assim, é o que tu falou, uma coisa, eu uso uma frase que é assim, que o advogado previdenciarista é a ponte que leva o direito ao reconhecimento do direito, que pode ser no administrativo ou no judicial. É difícil, é um caminho, né? Perfeito. Que a gente leva em consideração tudo isso, o fluxo, a estratégia, o conhecimento técnico. Eu acho, e a gente já falou muito hoje isso aqui, também tem uma questão cultural da advocacia, né? A gente fala muito, e a gente falou há pouco, né? Desse floreio, dessa coisa de trazer muita emoção para o processo, seja administrativo, seja judicial. Até a gente pega pecha negativa, né? De que é jus enrolando e tal. E na verdade, as coisas, até por conta da inteligência artificial, até por conta da quantidade de processos que o servidor tem para analisar, o juiz, as coisas precisam ser técnicas e pragmáticas, né? Você tem que... Acho que Grace falou muitas vezes aqui, a instrução bem feita do processo, ela é meio caminho andado. O servidor pode estar de TPM ou com dor de cabeça, que ele vai dizer que eu não tenho nem como negar. Exatamente. Né? Eu sempre falo que o indeferimento do servidor, ele dá mais trabalho que a concessão. Porque a concessão, eu vou lá, concedo o benefício, eu não tenho aquela fundamentação que tu faz lá atrás. Quando tu nega, tu tem que dar uma fundamentadinha. Olha, neguei por falta disso. Neguei porque eu não teve provas. Neguei porque a exigência não foi cumprida. Para a concessão, não. Né? Tu vai lá, concedeu, pronto. Então, na prática, o indeferimento é mais trabalhoso pro servidor. Então, quando eu falo, ele não acorda para indeferir nesse sentido, dá mais trabalho para ele indeferir. Né? Então, se ele quer cumprir a meta dele, se ele quer conceder, é mais fácil. Né? Só que para conceder, tem aquela questão precisa de ajudar, precisa ajudar. Então, essa questão quando a gente está falando ali, né? É um ser humano, o INSS não se emociona, é isso. É uma questão que tu precisa ter a técnica, e muito se fala hoje nessa questão das estratégias processuais. Só tem estratégia quem conhece, quem tem a técnica na mão, quem tem o direito material aqui, ó. Senão, como é que vai ter estratégia? Sim. Né? Eu enxergo o processo como jogo de xadrez, eu falo isso o tempo inteiro. Exatamente, é isso jogo de aí. xadrez, você quer dar o checkmate, você precisa ajustar e pensar na sua jogada, mas do outro lado também tem alguém inteligente. E o que ele quer para fazer, para dar a jogada que tu tá precisando? O que ele precisa? É isso. Documento. O que ele precisa enxergar ali? E você tocou, né? Conhecer a técnica e conhecer com quem você está trabalhando, né? As instituições, como você falou, você precisa entender como é que funciona ali dentro do INSS, né? Como é que você chega num servidor, como é que você... E a mesma coisa no judiciário, né? Às vezes a gente perde tempo, fulano indeferiu o meu processo, o meu recurso. Mas você estudou como é que está uma jurisprudência, como é que está julgando aquela turma, já criou uma estratégia para além dela, enfim. São muitas nuances dentro do direito que a gente precisa estar atento. E é aquela coisa que tu falou, né? Só complementando. Tem alguém do outro lado, tu precisa saber o que esse alguém precisa. O servidor vai precisar enxergar uma situação. O juiz é outra, né? O juiz, quando eu digo o INSS não se emociona, o servidor não se emociona, mas o juiz já se emociona. Então, exemplo de que acontece muito, eu tenho uma foto de união estável. O servidor não é nada. O juiz é. Sim. Então, tu já tem que ir cavando, tu já tem que estar... né, pensando em todas as possibilidades que podem acontecer no teu processo. O conselho de recursos, lá, a junta de recursos, tem um outro posicionamento. Sim. Por exemplo, por recurso, a IN não é nada. A instrução normativa para a junta de recursos não é nada. Então, tu tem que saber o que vale para cada um. O jogo que você está jogando, Exatamente. né? É um preceito jurídico meio básico, assim, que eu vou repisar aqui. Para o INSS, que é uma autarquia que representa a União, ela tem que estar nas linhas da lei. Exato. Ela não pode fazer nada que não esteja lá descrito. Para a gente que é particular, a gente pode fazer tudo
caso não esteja proibido por lei. O jogo é diferente. Uhum. Então, se a gente lembra disso, fica mais fácil. Olha, a lei diz isso, está aqui documento que prova isso. A lei diz aquilo, está aqui documento que prova aquilo. E aí você E também vou juntar vai mais conseguir isso aqui, chegar. porque caso não dá, e lá vai dar. É bem por E aí. você já está preparando, e agora o jogo é o seguinte, você já prepara também, a falta ela não é nada para o INSS, porque tem que instalar na lei dizendo que pode foto, mas para o judiciário é. Mas esse ponto também é interessante. Ela não é nada do servidor. E para o ser humano que está atrás da capa do servidor? Sim, ainda O tem que isso. ela diz? É. O que ela mostra? Será que o servidor fecha o olho para analisar o processo? Ou será que lá dentro dele Não mexe existe algum, né? Sabe? Agora eu já saí, já posso contar. Eu fiz uma JA, justificação administrativa, concedi uma pensão, que, claro, já para ter a JA precisa de indício de prova material, tinha um indício, tinham as testemunhas, tá, uníssonas no depoimento, mas quando elas vieram, as testemunhas, eu já estava convencida. Porque a viúva trouxe um álbum de foto para comprovar a união estável. E aí eu dizia, não posso, minha senhora. E ela insistiu naquela, até que eu peguei a foto. Aí tinha lá todo, parecia que estava um cronograma ali, sabe? Namorar, né, viver aquela união, tiveram filhos e tiveram neto, sabe? Tudo ali. Então, quando vieram as testemunhas, eu perguntei porque na verdade ali na hora da justificação administrativa, a condução é no sentido de ou conceder ou indeferir. Sim. Então, já na minha mente já estava concedido, eu já vi uma união estável ali na foto, ouvi as testemunhas e fundamentei a decisão onde? Nas testemunhas, no indício de prova material, não comenta assim foto. Mas pegou o coração. Exato. Aí a gente tem essa situação, segurado especial. Foto dele na lavoura, jogando comida para as galinhas, né? Indo. Pô, não é prova de exercício de atividade rural, mas se a gente juntar aquela foto que vai para a justiça, se tu só tiver isso, vai para a justiça. Com uma outra coisinha, com outro depoimento, com uma outra ficha lá de matrícula numa escola na zona rural. Tu começa a criar uma narrativa forte que comprove aquela atividade. E é importante ter a essência da lei, exemplo, é início de prova material. Isso, né? exatamente. Basta o início da prova material. E da robustez, né? A narrativa, Isso, como o Grace Exato. Não, se a narrativa... e existe aquela coisa, né? Que o advogado tem que ficar ligado. Quando a gente tem uma verdade mal contada, gente, ela acaba com a pessoa. Agora, uma mentira bem contada, que é a força da gente tá falando, tá mentindo no processo, mas assim, é a força da narrativa em si. Então, quando tem uma verdade e uma narrativa, Elas não casam, tem. né? Exato. É isso, pessoal. Vamos nos encaminhando para o final, agradecendo mais uma vez a professora Grace, deu uma aula. Inclusive, eu vou estar no curso amanhã, todos nós, né? Nosso escritório inteiro, a associação em peso, porque é fundamental, como a gente falou aqui, a estratégia, é fundamental que a gente busque conhecimento nas fontes que nos inspiram, e a professora Grace é dessas pessoas que inspiram, já esteve aqui no nosso congresso, vai estar de novo. Eu queria agradecer. Meu nome é Diogo Dória, meu arroba é Diogo Dória, também com I. Deixo para os meus colegas e depois a professora Grace fica à vontade para dar suas conclusões. Professora Grace, gostaria de agradecer de novo. Nós tivemos aqui um curso gratuito, né? Ao vivo, sobre alta performance, e a advocacia da alta performance é isso, é se apegar aos detalhes, analisar a lei, analisar os regulamentos, os provimentos, para que a gente chegue no resultado final. Não é fácil. É ilusão o colega achar que é fácil. É ilusão o jurisdicionado, a população achar que o trabalho é fácil. Não é, porque são muitos detalhes. A gente precisa ter uma experiência, a gente precisa compreender melhor a legislação para conseguir o resultado da aposentadoria. E, assim, a senhora colocou aqui muito bem esses aspectos, como é que funciona o INSS, qual é o papel da inteligência artificial. Para mim foi engrandecedor, tenho certeza que para todo mundo que está nos vendo e nos assistindo também vai ser esclarecedor, e aí a gente consegue ter um caminho pavimentado com muito mais tranquilidade. Agradeço imensamente a presença e estaremos lá no curso para poder absorver mais desse seu conhecimento, que é absurdo.
Eu agradeço demais. Bom, Grace, eu gostaria de agradecer também, parabenizar, né, por você estar do nosso lado agora, né? Então, Entregar a foi- chave de Aracaju, ela já está aqui. Eu já tô precisando, eu tô merecendo. Inclusive, eu tenho um filho de Aracaju, nascido aqui. Legal. aí, então, Cidade. Merecendo, tá? Então, assim, é muito bom, porque isso faz com que a advocacia previdenciária só cresça no Brasil todo. Então, a gente precisa de pessoas como você. E vou deixar aqui meu arroba também, arroba Marcelo ADVAJU. E, assim, amanhã no curso eu sei que vai ter um aprofundamento melhor dos temas, mas que bom que a gente tem pessoas que levem conhecimento para a população e para a advocacia, né? Eu que fico muito grata, né, pelo convite, pelo apoio da associação, pela receptividade de vocês, né? A gente vem lá do Sul, vem de longe, vocês sempre nos acolhendo aí. E eu que quero parabenizá-los pela associação, pelas iniciativas de realmente fortificar a questão da advocacia previdenciária, né? A gente vê que muita coisa é banalizada, a gente tem os que a gente chama agora de propster, que são os que fazem a prospecção, os atravessadores, sim, né? sim. Então, assim, quando a gente vê esse povo fazendo, exercendo a advocacia administrativa, né? Entrando numa seara que sem conhecimento técnico, é revoltante. É revoltante. E essa questão de termos a associação, termos aí o podcast para esclarecer que aquele teu vizinho que te dá, às vezes, uma orientação, olha, vai lá que vai... Não é por aí, né? Existem os advogados especialistas na área, que estudam muito, que se atualizam, eles que estão aí preparados para nos orientar, né? Então, parabéns por esse alerta, por serem esses instrumentos de alerta para a população também, com relação a essa questão da advocacia previdenciária séria, né? Especializada. Obrigado. Valeu.